mergulharmos em nossa oração, vamos nos permitir um momento para ouvir a voz que acalma as tempestades, a voz de Deus. Porque vivemos em um mundo ferido, um mundo moldado pelo pecado desde os seus primeiros suspiros. Não é uma história nova, mas é a nossa realidade. O mal não é um visitante raro, ele é uma presença constante. Ele está em nossos sistemas, nas nossas culturas, nos nossos relacionamentos e, de forma mais assustadora, nos cantos mais secretos do nosso próprio coração. Desde o instante em que Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus no jardim do Éden, o pecado entrou na história da humanidade. E a partir desse momento, o mal se tornou uma força ativa e presente em nosso planeta. A Bíblia fala claramente sobre essa dura realidade. Em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, a palavra de Deus diz: "O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo?" Não se engane ele ou ela, esta não é uma passagem que fala apenas sobre o coração de outras pessoas. É uma verdade sobre cada coração humano, o seu e o meu. Isso é sobre quem somos quando estamos distantes da graça de Deus. E a verdade é que alguém pode parecer calmo, gentil e até mesmo generoso por fora, enquanto por dentro abriga secretamente raiva, inveja, orgulho ou amargura. Estes pecados que ninguém vê, que se escondem nas sombras do nosso ser, são as raízes de toda a dor, injustiça e sofrimento que se espalham nas nossas comunidades e no mundo. A violência que vemos nos telejornais, a corrupção sobre a qual ouvimos, a divisão que sentimos na sociedade, tudo isso começa com a corrupção do coração humano. E Satanás, nosso inimigo, sabe exatamente como explorar essa fragilidade. Ele trabalha dentro dessa nossa imperfeição para tentar abalar a nossa fé. Ele ataca a mente, plantando sementes de dúvida, medo e confusão. Ele incita a divisão para afastar as pessoas umas das outras e, mais importante, para afastá-las de Deus. Ele trabalha sutilmente para abalar nossa esperança, para nos desencorajar tão profundamente que esquecemos a bondade de Deus e para nos distrair da verdade de suas promessas. Ele quer que você acredite que está sozinho, que a luta é sua e que a vitória é impossível. Mas o diabo é um mentiroso e um enganador. Você não precisa se render a essa narrativa, porque a Bíblia nos dá a resposta, o caminho e a solução para todo esse cenário de escuridão. Mas aqui está a boa notícia. Uma verdade que tem o poder de libertar o seu coração. Você não foi deixado sem defesa. Nós temos um Deus que não é apenas amoroso, mas também fiel e protetor. As promessas dele não são frágeis, elas são a rocha em que podemos nos firmar. Em Salmos, no capítulo 121, versículos 7 e 8, Deus declara: "O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre." Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 3, somos lembrados de que o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. E em Salmos, no capítulo 23, versículo 4, Davi proclama: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam." Esses versículos nos lembram que a proteção de Deus é constante. Ele não nos guarda apenas quando o céu está azul e a vida está fácil. Ele está conosco no vale. Ele está presente na tempestade. Sua vara nos defende do inimigo e seu cajado nos puxa de volta quando começamos a nos desviar do caminho. A verdade é que a vida terá momentos em que o desânimo pesará sobre você.
Você verá o mal prosperar e se perguntará o porquê. Você enfrentará ataques espirituais que parecem não ter fim. Mas, não importa a situação, há uma esperança que nunca muda. Temos um Salvador e o nome dele é Jesus Cristo. O medo pode bater à porta do seu coração, mas você tem um Salvador. O desespero pode sussurrar no silêncio, mas você tem um Salvador. A desesperança pode tentar prender você em suas correntes, mas você tem um Salvador. E este Salvador não deixa o seu povo lutar sozinho. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Nós não vencemos o inimigo porque somos mais inteligentes, mais fortes ou mais disciplinados que ele. Nós vencemos por causa do nome que carregamos, por causa do nome de Jesus Cristo. Ao ouvir esse nome, Satanás não tem escolha a não ser fugir. Ao ouvir esse nome, os demônios precisam se curvar. Ao ouvir esse nome, a escuridão é perfurada e a luz inunda o ambiente. Jesus não é apenas um professor ou um exemplo. Ele é a autoridade máxima sobre toda a criação, incluindo toda e qualquer força do mal. Mas às vezes o plano de Deus nos levará a caminhar sobre as águas, e não ao redor delas. Haverá momentos em que você se sentirá cercado, onde cada lado parece bloqueado, onde o mal parece mais alto do que a verdade. Você pode não ser capaz de mudar suas circunstâncias imediatamente, você pode não entender o porquê do que está passando. Mas, se você caminhar pela fé e não pelo que vê, você verá a mão de Deus se movendo. Ele está silenciosamente protegendo, guiando e levando você através do que você pensou que poderia destruí-lo. Deus já declarou em sua palavra que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Ele já disse que se Ele é por você, quem poderá ser contra você? Essas não são promessas incertas, elas são verdades absolutas. O inimigo tentará convencê-lo de que você está desprotegido, mas Deus diz que você está protegido. O inimigo tentará dizer que você foi esquecido, mas Deus diz que você é escolhido e gravado na palma de suas mãos. O inimigo tentará convencê-lo de que sua situação não tem esperança, mas Deus diz que Ele trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, o que tudo isso significa para você agora? Significa que você não pode levar a sua caminhada com Cristo de ânimo leve? Este mundo não é um parque de diversões, é um campo de batalha espiritual. Você precisa se manter perto dele todos os dias, não apenas em momentos de crise. Você precisa se revestir da armadura de Deus, se firmando com a verdade, a retidão, a fé, a palavra de Deus e a oração como suas armas. Isso significa que você precisa se lembrar que a presença de Deus não é um sentimento. Mesmo quando você não o sente, Ele está com você. Mesmo quando você não vê progresso, Ele está trabalhando. Mesmo quando a noite parece longa, amanhã virá. Significa que você deve escolher a fé em vez do medo, a confiança em vez da dúvida e a adoração em vez da preocupação. Quando o inimigo tentar puxar seus olhos para as ondas, fixe-os em Jesus, aquele que anda sobre as águas e chama você para fazer o mesmo. Os dias podem se tornar mais escuros, os ataques podem se intensificar, mas a luz que está dentro de você não pode ser superada. Você está de pé debaixo da proteção do Deus Todo-Poderoso. Agora, por favor, eu peço que você pare por um momento, respire fundo e se permita sentir a presença de Deus com você. Eu convido você, ele ou ela, a fechar os olhos por um segundo e convidar o Espírito Santo para entrar em seu coração. O Senhor ouve a sua oração. Ele conhece cada pensamento, cada medo, cada esperança.
Não há nada que você possa esconder dele. Então vamos orar juntos, que a sua voz e o seu coração se unam aos meus neste momento. Pai Celestial, eu te agradeço pela verdade da Tua palavra e pela segurança de Tuas promessas. O Senhor falou em Isaías, no capítulo 43, versículo 2: Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando você andar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o consumirão. Senhor, que consolo é saber que o Senhor não promete a ausência de provações, mas que promete a sua presença em cada uma delas. O Senhor está comigo quando as águas se levantam. O Senhor está comigo quando os fogos da vida ardem. O Senhor é aquele que me sustenta quando sinto que não me resta mais nada. Às vezes, Senhor, meu coração se perturba com o mal que vejo no mundo, a violência, a injustiça, a ganância, a mentira. Elas estão tão presentes nesta geração e muitas vezes não mostram reverência por Ti, nem temor pela Tua santidade. No meio dessa escuridão, eu oro para que o Senhor me mantenha puro. Separa meu coração para Ti. Mantenha-me em uma posição de retidão diante de Ti, não pela minha própria força, mas pelo sangue purificador de Jesus Cristo. Quando o mundo adora a si mesmo, que eu seja encontrado adorando a Ti, Rei Jesus. Torne meu coração firme, inabalável pelos valores instáveis desta época. Que meus lábios ofereçam louvor continuamente. Mesmo quando a multidão zomba, mesmo quando o mundo te dá as costas. Senhor, instila em mim um caráter que se entristece com o pecado. Dê-me olhos para ver o pecado como Tu o vês, e um coração que anseia por santidade e retidão. Encha-me com o Espírito Santo tão profundamente, Senhor, que minhas escolhas, minhas palavras e minhas ações apontem para Ti. Eu te peço perdão, Senhor, pelas vezes em que falhei. Perdoa-me por cada pensamento, palavra ou ação que não te agradou. Lave-me de todo o pecado oculto. Perdoa-me pelos momentos em que me desviei para os meus velhos hábitos em vez de caminhar no Teu plano perfeito. Ajuda-me a viver cada dia na novidade de vida que Tu me deste. Dá-me força, Rei Jesus, para caminhar fielmente neste mundo. Há momentos em que me sinto cercado pelo mal por todos os lados, quando sinto que estou em águas profundas com ondas quebrando contra mim. Nesses momentos, Senhor, confesso que às vezes perco a visão da vitória que tenho em Ti. Perdoa-me pelas vezes em que permiti que o medo sufocasse a minha fé. Agora, neste momento, querido Deus, eu te peço que me deis um espírito ousado e corajoso. Lembra-me que aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Que esta verdade seja o fogo em meu coração e a força em meus passos. Protege-me, Senhor, do mal todos os dias. Mantenha-me a salvo dos perigos visíveis e das armadilhas ocultas do inimigo. Proteja a minha mente de mentiras, meu coração de concessões e meu espírito do cansaço. Proteja-me de ser seduzido pelos desejos pecaminosos da minha carne. Em vez disso, mantenha-me continuamente transformado pela renovação da minha mente. Como Tua palavra diz em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que meus pensamentos sejam puros, meu coração firme e meu espírito alegre em Ti. Pai, protege-me de todas as formas de mal, seja ele vindo através da tentação, da mentira, do medo ou do desânimo. Dá-me discernimento para saber o que é bom e agradável aos Teus olhos. Remove qualquer coisa da minha vida que procure corromper, perturbar ou impedir a minha busca por Ti. Brilha Tua luz em cada canto escuro do meu coração. Expulsa qualquer coisa que não seja Tua. Eu sei, Senhor, que o inimigo busca apenas roubar, matar e destruir,
Mas tu, Senhor Jesus, vieste para dar vida e vida em abundância. Ajuda-me a saturar minha mente com a tua palavra, para que a verdade seja sempre a minha defesa. Ensina-me a vestir a armadura completa de Deus todas as manhãs. Mantém-me pronto para me firmar contra cada ataque. Senhor Jesus, Tu és mais alto do que todo poder, mais forte do que todo inimigo e maior do que toda força no céu e na terra. Tu já conquistaste o pecado e a morte através da Tua obra perfeita na cruz. Ajuda-me a nunca esquecer que a vitória já é nossa. À Tua voz, os demônios tremem. Ao Teu comando, as tempestades são acalmadas. Na Tua presença, nenhuma escuridão pode permanecer. Eu Te louvo, Senhor, porque Tu tens toda a autoridade. O Senhor me segura na palma da Tua mão e ninguém pode me arrebatar de Ti. Obrigado, Pai, por seres meu refúgio e fortaleza. Obrigado por me cercares com Teu amor e proteção. Obrigado por seres fiel, mesmo quando eu tenho sido fraco. Obrigado por cada batalha que Tu lutaste em meu favor, mesmo sem que eu soubesse. Agora, eu levanto minhas mãos em adoração. Eu escolho Te louvar antes do avanço, confiar em Ti antes da resposta, descansar em Ti antes que a tempestade passe. Porque Tu és bom, Tu és Deus, e Tu nunca falhas. Que a minha vida seja um testemunho da Tua graça, que as minhas palavras reflitam a Tua verdade, que os meus passos sigam o caminho que Tu estabeleceste para mim, e que meu coração permaneça sempre perto do Teu, até o dia em que eu Te veja face a face. No nome poderoso e precioso de Jesus eu oro. Amém. Se esta oração tocou o seu coração e trouxe paz ao seu espírito, por favor, digite a palavra Amém nos comentários, como um sinal de sua fé. Eu oro para que cada bênção contida nesta oração esteja sobre você agora, no nome de Jesus. E se você precisa de uma oração especial, não hesite em nos deixar o seu pedido nos comentários. Ficaremos honrados em orar por você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você, com a sua família e com todos os que você ama. Obrigado por nos permitir levar a palavra de Deus até você e por ficar conosco até o final. Se este vídeo foi uma bênção em sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e as notificações para não perder as nossas próximas mensagens de fé. Que Deus te abençoe abundantemente.